Presidente, antes mesmo, que eu sei que Vossa Excelência está saindo daqui um pouco, mas eu queria cumprimentá-lo. Eu confesso que estranhei ontem. Eu nada contra a opinião, os jornalistas, mas Vossa Excelência se dedicou, sua esposa, eu sei, e torno público. Vossa Excelência não me autorizou, mas eu torno público. Pegou próprios da sua família, pôs na residência oficial, fez o devido registro, num espaço onde certamente ocorrerão muitas reuniões. Então, se é notícia, nenhum problema. Agora, ficar parecendo que nós não vamos poder mais conversar, Vossa Excelência falou, Jorge, pode passar em casa. Quantas reuniões eu participo com senadores de vários partidos, discutindo o momento que nós estamos vivendo, a crise que nós estamos vivendo no país. O senador Requião acabou de fazer um discurso firme e duro, como sempre faz, apontando o dedo para onde ele entende estão os erros e apontando o caminho das saídas para o país. É a mesma coisa. Então, eu parabenizo Vossa Excelência e acho que todos têm que sair desse sobressalto. Não tem esquemas aqui, pelo menos eu não tenho conhecimento montado. O que tem aqui é uma preocupação de líderes de vários partidos com a crise que estamos vivendo. Então, eu faço essa ressalva e é sobre isso que eu vim à tribuna, senador Requião. Eu vim para fazer uma leitura de parte de um texto do Veríssimo de hoje. Esse gaúcho fantástico que sempre escreve e passa grandes lições na sua fala. Ele faz uma mensagem para nós congressistas hoje. Ele trata da medida do Trump, lá, do que está ocorrendo, a influência do FMI, do FBI nas eleições americanas, Kremlin, mas ele trata aqui do papel do Congresso. E eu faço uma breve leitura, pelo menos de alguns pontos, que acho que vale uma reflexão sobre o que nós estamos fazendo. Eu tenho sido crítico de que um governo, com as características que tem, com a base que tem, sem ter passado nas urnas, dificilmente reúne as condições de fazer as mudanças importantes que o Brasil precisa. Por que não um pouco de paciência, adotar algumas medidas na gestão pública, ter uma nova eleição, onde os candidatos apresentam as teses para o país, para a solução da crise, e o resultado seria a escolha de um governo que melhor representa a vontade que o povo tem de ver as mudanças acontecendo. Mas o Veríssimo diz, os projetos de terceirização e reforma da Previdência afetam justamente a maioria da população, a maioria que não está no Congresso e nem no governo. Ele faz aqui uma série de referências e diz, os projetos de terceirização e reforma da Previdência afetam justamente a maioria da população, a maioria que não está aqui para se defender. E eu acho isso tem que ser motivo de reflexão nossa. Ele fala, que a lei das privatizações vai ser mais dura do que na sua versão original, que não agradou, porque não agradou aos empresários. Os empresários pediram para o Temer endurecer. Os empresários têm o ouvido do Temer. O povo era um vago murmúrio, diz Veríssimo, longe das conversas do Planalto. Não há muita diferença, diz Veríssimo, no seu artigo de hoje, entre o que acontece hoje e como era na velha República, em que, senador Requião, ele faz um paralelo do que está ocorrendo hoje, essas tentativas de fazer mudanças atabalhoadas que mudam radicalmente a história e a vida do povo e do país, sem que se tenha as condições reunidas para pensar e promover medidas como essa. Ele fala, não há diferença entre o que acontece hoje e como era na velha República, em que o país era governado por uma casta auto-ungida. Vossa Excelência falou ainda há pouco da tal ponte para o futuro, que só representava a si mesmo. Agora é até pior, pois a aristocracia de então não se disfarçava. Hoje temos uma democracia formal, mas que também representa poucos e se faz passar pelo que não é, diz Veríssimo. Claro, sempre é bom
quando se critica o Congresso, destacar as exceções. Gente que, na briga para torná-lo mais representativo, quase redime o resto, diz Veríssimo. Que se multipliquem. Eu faço e peço, senhor presidente, para constar nos anais do Senado esse artigo de hoje do Veríssimo. Ele não é dono da verdade, mas ele traz uma reflexão de fora para dentro do que está ocorrendo no país e do que está ocorrendo aqui na nossa casa. Eu passo e ouço o senador Requião com muita satisfação. Senador Jorge Viana, não é só isso. Eu, agora há pouco, lia pela internet, porque, afinal, onde você consegue notícia no Brasil hoje é na internet, que dentro desse desvario de medidas autoritárias e não discutidas, dentro da visão dependentista do Brasil, o governo fez 2 acordos militares secretos com o Pentágono. E um desses acordos culminará com a entrega da base de Alcântara. É a ideia da dependência absoluta, é o dependentismo do famoso livro do Fernando Henrique Cardoso, escrito junto com Enzo Faleto. Então é pior que na velha República, então. É o dependentismo. É o fim de um projeto nacional, é a dependência absoluta. E isso está sendo feito à sorrelfa, como quer o Moreira Franco, na sua ponte para o futuro, o fim do Estado Nacional, o fim do Estado Social, o Estado mínimo, o liberalismo econômico vencido no mundo. Estabelece, pede socorro, asilo, e encontra asilo no Brasil. É completamente irracional. Agora, qual é o resultado disso? A Ipsos faz uma pesquisa para ver como está o governo, e o governo do Moreira Franco, do Meirelles e do meu amigo Temer tem 90% de rejeição. Será que eles não perceberam ainda o que eles estão fazendo com o Brasil? E eu não quero nem falar o que estão fazendo com o PMDB, porque, afim e acaba, o PMDB, que numa reunião nacional rejeitou a ponte para o futuro, é o responsável por tudo aquilo que o governo está fazendo. E nós aqui no Congresso não abrimos os olhos. Só o que vale é cargo e emenda. Não há consciência, não há capacidade de raciocinar sobre o fim do Estado Social e do projeto nacional brasileiro. Palmas para o Veríssimo e meus cumprimentos pela reprodução do artigo feita por Vossa Excelência nesse momento. Obrigado, senhor colega senador Requião. E, senhor presidente, agradecendo mais uma vez a participação e a parte do senador Requião, eu, na condição de presidente da Comissão Mista de Mudança Climática do Congresso Nacional, eu trago uma outra preocupação com a medida adotada pelo presidente Trump, que rompe, na prática, com o compromisso americano firmado no Acordo do Clima em Paris em 2015. Celebramos, o mundo inteiro, o maior acordo entre as nações, com o propósito de reduzir as emissões de gases que alteram a temperatura do planeta, já comprovada pela comunidade científica. Estamos já num processo de mudança do clima, mas que, com as reduções, com as mudanças da matriz de transporte, com a mudança da matriz energética, com a redução do desmatamento, com a valorização dos recursos naturais, o mundo se compromete a evitar, com as mudanças todas, que a temperatura aumente mais que 2 graus. Essa semana, o governo Trump rompe com a espinha dorsal, com todos os fundamentos estabelecidos no governo Obama para o cumprimento do Acordo de Paris, o Acordo do Clima. E ele traz, senador Requião, os argumentos que nós discutimos hoje na Comissão de Relações Exteriores mais absurdos. Ele defende que a volta da produção, do incentivo à produção de carvão, ele diz que o incentivo à intensificação do uso de base energética de combustível fóssil é que vai gerar emprego, é que vai fazer com que a economia possa ser retomada. Lê do engano. Qualquer um que se debruce a estudar sabe que o Acordo do Clima, que a busca do desenvolvimento sustentável, que a mudança nas matrizes de energia, de transporte, são não uma obrigação, mas uma oportunidade. E é isso que nós vamos debater na comissão,
é uma oportunidade que os países têm, no caso do Brasil, sem nenhuma dúvida, de ganhar, inclusive, mais dinheiro, de gerar mais emprego, com inovação. Quem é que acha que pode ser prejudicial para um país como o nosso mudar sua matriz de transporte público toda para energia renovável, para energia elétrica, por exemplo? Claro, a nossa matriz energética tem uma composição muito boa diante do mundo, com energia renovável. Imagine se nós deixarmos de queimar combustível fóssil no transporte público, por exemplo. Então, eu estou chamando uma reunião da Comissão de Mudança Climática para quarta-feira da semana que vem, às 2h30 da tarde, no auditório da Comissão de Relações Exteriores. Estou trazendo autoridades, conversei com o Fernando Bezerra, com outros colegas, estamos trazendo autoridades da área, estamos trazendo o embaixador Marcondes, que é quem faz a negociação do Brasil, para que ele possa dar uma panorâmica sobre como fica a implementação do Acordo do Clima diante desse novo cenário, para que se possa vislumbrar o que vai ocorrer em Bonn na conferência, na COP23 esse ano, e trazendo também um professor Viola da Universidade de Brasília, que já aceitou o convite, o Observatório do Clima e especialistas que podem nos ajudar a ter uma melhor compreensão do impacto que vamos ter a partir dessa decisão do governo Trump. Mas antes de encerrar, senhor presidente, inclusive, eu queria ressaltar que o jornal New York Times de ontem fez um editorial exclusivo sobre essa postura do governo Trump, dia 28 de março de 2017. Não demorou muito. Olha como a imprensa nos Estados Unidos. Somente 10 semanas na presidência e provocando grande risco para gerações futuras, Donald Trump ordenou a demolição da maioria das políticas do presidente Barack Obama para combater as mudanças climáticas, reduzindo as emissões de combustíveis fósseis. Esse é o editorial do New York Times. A briga começou com a promessa de Trump em Detroit de reverter os padrões de eficiência de combustível para carros e caminhões. Continuou com um mesquinho plano de orçamento que terminaria com o financiamento de programas científicos relacionados ao clima. E atingiu o ápice nesta infeliz terça-feira, diz o editorial do New York Times, com a ordem executiva para que, entre outras coisas, acabe com a peça central da estratégia de energia limpa de Obama. Uma regra que desligaria centenas de antigas usinas de carvão e congelaria a construção de novas. Era a proposta americana. Aqui no Brasil não é diferente. Temos grupos defendendo que se ande para trás, que se caminhe para o século XX e não para o século XXI. Nada disso foi inesperado de um homem que descreveu a mudança climática como um embuste inventado pelos chineses para destruir a indústria americana e que se cercou de oficiais de gabinete e assistentes que conhecem ou se importam pouco com a questão do aquecimento global e suas consequências. Em muitos casos, esses devem seu sucesso político à generosidade das empresas de petróleo, gás e carvão. Ainda assim, a reunião da Agência de Proteção Ambiental, na terça-feira, foi profundamente desalentadora. E não apenas por causa das cansadas queixas do senhor Trump sobre a regulamentação do trabalho. Veja, mesma agenda do Brasil, desregulamentar as relações de trabalho, ou suas falsas promessas de gerar mais postos de trabalho para os trabalhadores do carvão, cuja indústria está em declínio irreversível por causa do gás natural mais barato e pela decisão de triplicar as fontes de energias mais limpas, como a eólica e a solar. Eu vou pedir também para constar nos anais do Senado esse editorial e faço aqui a ressalva de mais alguns pontos. É desalentador porque desconsidera o apoio público generalizado para a proteção ambiental, incluindo os apelos dos executivos de centenas de grandes corporações americanas. Eles temem
que, sem inovação energética, seus custos vão subir e sua vantagem competitiva sobre as empresas estrangeiras serão perdidas. Talvez o mais importante, a ignorância do Sr. Trump, diz o editorial do New York Times, despojou a América do seu papel duramente conquistado como líder global em questões do clima. Mas a verdade é que o Sr. Trump, para todos os efeitos práticos, repudiou Paris. As iniciativas que ele ameaça desmantelar são as mesmas que apoiam a promessa expansiva de Obama em Paris de reduzir até 2025 as emissões de gases de efeito estufa dos Estados Unidos e mais de um quarto abaixo dos níveis de 2005. Então, os Estados Unidos assumiram um compromisso, como o Brasil também assumiu, e agora, em vez de dar uma satisfação do cumprimento desses compromissos assumidos em Paris em 2015, vem o governo dos Estados Unidos fazendo exatamente o contrário. Então, eu queria que constasse nos anais do Senado Federal esse editorial do New York Times que retrata com um nível importante de detalhe os riscos que o mundo corre a partir das primeiras medidas que o governo Trump adota. Eu comecei falando dos problemas do nosso país. É claro que Vossa Excelência, presidente, já foi governador, foi prefeito, eu também fui. Uma das melhores maneiras de quem trabalha na política, se credencia para isso ou tem a delegação do voto para isso, sendo governo, uma das melhores maneiras de se fazer inclusão social, de gerar emprego, é sendo governo. Quando o governo acerta, a situação muda para melhor. Mas, sendo governo também, tem-se o risco de errar. E quando o governo erra, afeta gerações inteiras. O governo do Brasil não pode tratar os aposentados da maneira que querem tratar, com desprezo, fazendo uma mudança da lei para atender ao mercado, para atender à elite empresarial, que sempre foi a grande beneficiária desse país. O governo brasileiro não tem autoridade para mudar e desmantelar todas as garantias trabalhistas no mundo que está dinâmico, que precisa ter a sua legislação trabalhista atualizada, mas não destruída. Ela tem que ser atualizada para o século XXI e não levada para uma era pré-Vargas, como estão fazendo no Congresso ou ameaçam fazer nesse período. Então, presidente, me restam 2 minutos. Eu queria fazer aqui, primeiro, uma manifestação de pesar. Hoje perdemos um acriano ilustre, de família tradicional, um grande amigo, o seu João Moura, faleceu, ele tinha uma empresa de transporte, trabalhou comigo quando eu era prefeito, tem uma família muito querida, a sua esposa Silvia, seus filhos. Eu quero aqui prestar minha solidariedade, minhas condolências, lamentando não estar no Acre hoje, para poder estar junto com a família e com os amigos. Seu João Moura, um exemplo de amor pelo Acre, de empresário, de pioneirismo, e eu ainda vou fazer, daqui a pouco, na minha rede social, uma manifestação à memória dele, à sua família, e me solidarizar com a família. E, por último, quero também registrar que hoje é o aniversário do município de Plácido de Castro, terra que minha mãe nasceu, que leva o nome do nosso herói da pátria. Quero cumprimentar todos os placidianos, como eles são chamados. Eu gosto muito, é um município próximo de Rio Branco, 90 quilômetros de Rio Branco. Tive recentemente lá, já esse ano, voltarei, porque no meu caso, presidente Cássio, são 22 municípios, eu posso ir pelo menos 2 vezes por ano nos municípios, apesar da distância. De Rio Branco a Cruzeiro do Sul, é muito longe, para Taumaturgo, Porto Walter é mais longe ainda, mas a parte que me alegra muito na política, além da gente se sentir útil, podendo trabalhar, defender os interesses do cidadão, da sociedade, é também vivenciar a realidade real do Estado, da terra da gente. Eu vou retomar agora as agendas no interior, que eu tinha começado, e parei por conta dos problemas de saúde e o falecimento do meu pai, mas vou retomar o trabalho de visitas agora, com agenda, que é o que eu gosto muito de fazer. Parar nos lugares, tomar café, comer a comida caseira, ter boas conversas, ouvir. Quando eu faço isso, eu volto para cá me sentindo com um pouquinho de autoridade de poder falar
com mais conexão com a verdade, com os desejos do cidadão brasileiro sobre os temas que o Congresso discute. Então, eu agradeço a todos que me ouviram pela Rádio e TV Senado, cumprimento, e fica aqui o meu voto de pesar pelo falecimento desse querido e grande acreano, amigo, o senhor João Moura. Obrigado, presidente.